Olá, boa noite. Vou esperar o pessoal chegar. Por enquanto, vamos ouvindo uma musiquinha aqui. Boa noite, Valdilene. Seja bem-vinda. Agora eu estou te vendo. Ai, que bom. Esperar aqui, Boa sério, noite. enquanto o pessoal vai chegando. E dá para ver bem teu olhão verde. Ai, teu olhão verde. Oi. E acho que é a luz aqui na casa. Minha. Cristina, amor, seja bem-vinda. Boa noite. Só mais um minutinho que eu já vou oficialmente dar boa noite. Olá, meu irmão Claudinei, seja bem-vindo. O mais assíduo das lives. Graça e paz. Já vou começar, tá? Só estou esperando. Vamos conversando aqui até Sérgia aparecer. Ela vai vir em alguma hora aí. A bichinha não tá tão bem de saúde, ela tá meio com virose. E aí vai ser o desafio, né? Mas vamos lá. Primeiro eu quero oficialmente dar boa noite a todos que estão participando, aqueles que estão aqui agora, os que vão chegar e aqueles que vão assistir depois, né, gravado. E eu quero dizer que nós já estamos hashtag Doutrinas e Bodantas, é sim. Que nós já estamos na nossa quarta live e sobre o livro de Apocalipse, com a perspectiva da Nancy Guthrie, que é a autora do livro Bênçãos de Apocalipse, né? A gente sempre mostra a capa, mas eu vou mostrar mais uma vez para você não perder a chance de adquirir esse livro maravilhoso e ser abençoado assim como a gente também está sendo. Eu sou Valéria, muita gente já sabe, mas vou frisar. E estou aqui com Carla, ela vai se apresentar e vou aguardar a Sérgio chegar. Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui, né, mais um dia para conversar sobre o livro do Apocalipse. Como Valéria falou, esse livro realmente tem sido uma bênção na nossa vida, né? Não sei quantos de vocês que estão nos assistindo e acompanhando toda segunda-feira se adquiriram o livro, mas verdadeiramente a gente incentiva que leia o livro porque ele é muito bom mesmo. Eu sou Carla, né? Era para me apresentar. Quem me conhece, eu sou Carla Juliana. Nós nos conhecemos já há algum tempo e está sendo assim divertido, né? A gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. É Eu verdade. vou começar lembrando vocês do versículo capítulo 1 que a gente já falou aqui, porque tem que ficar gravado, pelo menos esse versículo. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a gente já comentou várias vezes sobre esse versículo e eu queria abrir
lembrando sobre isso, né? Que a primeira e uma das maiores bênçãos que a gente está aprendendo aqui é que se a gente guardar, ler e ouvir essa palavra, com certeza nós vamos nos preparar, nós vamos viver o presente e nos preparar para o futuro, né? Saber viver melhor o presente. Sérgio chegou por aqui, eu vou mandar, olha só, ela já veio, estava aqui batendo um papinho para ver se ela chegava, vamos ver. Mas enquanto ela entra, eu quero dizer para vocês que vocês são bem-vindos aqui ao Instagram Teológico. E eu quero começar lembrando a vocês que nós temos essas lives todas segundas. E eu queria convidar vocês sempre, né, para vislumbrar junto conosco as visões de João e também começar a quebrar alguns paradigmas a respeito do livro de Apocalipse, né? Trazendo as perspectivas da autora desse livro que a gente está conversando aqui, e mostrando, né, e aprendendo, a gente tem aprendido muito, e mostrando para vocês as bênçãos que nós podemos desfrutar quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece as profecias que estão nesse livro. E eu quero que você, se ainda não leu, se você já leu, eu queria que você comentasse o que você achou de Apocalipse, quais os desafios que você encarou durante a leitura. Vá colocando aqui para conversando sobre esse assunto. E eu quero que você, né, não deixe de interagir, fazendo sua pergunta. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, pergunta aos universitários. Muita gente está entrando agora. Sejam todos bem-vindos. E, Regi, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Cheguei atrasada, mas cheguei. Olá, professor Claudionei, Ricardo. Sejam bem-vindos. É sempre uma satisfação a gente poder ter esse momento de compartilhamento, né, dessa informação que a gente conseguiu abrir a nossa mente através do livro As Bênçãos do Apocalipse, né? Quem anda comigo, eu não perco uma oportunidade onde eu não comente sobre esse livro e sobre as nossas lives, porque tem sido realmente muito abençoador para a minha vida e ter esse entendimento diferenciado de Apocalipse, de uma forma diferente, na verdade, né? E aí a gente teve uma junção no sábado, né, que é o encontro de juventudes aqui da capital, e passou-se um momento, estava lá eu falando sobre a live, estava eu falando sobre o Apocalipse. Então, tem sido uma oportunidade muito rica estar falando e ouvindo também Deus falar ao meu coração de uma forma tão peculiar, tão diferente, né, sobre o Apocalipse. Pois é. Se você ainda não conhece o nosso perfil, né, do Instagram, nós temos o Instagram e temos também o canal no YouTube. Nós estamos postando algumas coisas lá. Então, indique para as amigas, para quem não é sua amiga, indique também, porque eu tenho certeza que vai ser útil. Nós temos postado conteúdo, embora a gente tenha um público feminino, né? Nosso foco esteja no público feminino, não impede que vocês, homens que têm teologia, também possam interagir ali com a gente, indicar para suas esposas, amigas, mães, né, para que a gente possa dividir conhecimentos de uma teologia prática, né, aprender a fazer teologia. Todos nós que queremos conhecer a Deus, nós vamos fazendo teologia, né, não de maneira aleatória, mas com as ferramentas certas e principalmente com a direção do Espírito Santo. Fazer teologia é colocar aquilo que eu aprendo na palavra no meu dia a dia. Então, eu quero que a gente possa trocar muitas experiências interessantes e aplicar a nossa rotina, né? Mesmo sem ter que ir para um seminário. Muitas mulheres querem aprender com profundidade a palavra de Deus e nós estamos aqui para interagir em relação a isso. Eu quero brevemente fazer um contexto para quem vem acompanhando nossas lives. Nós estamos na 4ª live, a gente já falou das igrejas, nós introduzimos com a primeira visão de João. João, ele é abordado, né? E aí ele é tocado por Jesus para que ele veja
as coisas que aconteceriam e que acontecerão e escrever. Então, João, ele tem essa primeira visão e ele começa a descrever, né, usando palavras, tentar descrever o divino. Então, era tão difícil, tão complicado, que eu acho que é que tem esse mistério assim em cima do Apocalipse, mas ele mesmo vai dando para a gente respostas, né? E o objetivo hoje é que vocês estejam de olhos e ouvidos abertos para o imaginário de João, né? Para que a gente consiga juntos, nessa série de lives, desenvolver habilidades para a gente conseguir interpretar esses símbolos que acompanham a carta e também ficar por dentro do livro. Então, faz parte do contexto da história da redenção e precisa aprender de maneira saudável o que é Apocalipse para o futuro e, como Carla disse em uma outra live, a gente precisa saber viver o Apocalipse hoje, né? Aplicando hoje enquanto... E, como eu falei, João, nós vamos hoje falar do capítulo 4 e capítulo 5 de João, de João não, de Apocalipse, é porque o autor é João. Nós vamos falar do capítulo 4 e do capítulo 5, onde a gente vai ver uma segunda visão de João, que vai até o capítulo 16, e ele vai descrever o trono, a visão do trono celestial. Então, tanto no capítulo 4 como no 5, se você prestar atenção ao texto, você vai ver que se repete muitas vezes a palavra trono, trono, trono. E eu cheguei a contar e deram 17 vezes que se repete no capítulo 4 a palavra trono, no capítulo 4 aparece 12 vezes, e no capítulo 5 a gente vê por 9 vezes também a palavra livro, que é o livro da profecia, né? Que deles daqui a pouco. E João tem essa visão do trono de Deus e que é fundamental para a gente entender o cenário de onde está acontecendo todas essas coisas. E Jesus ali, né, o Cordeiro, está rodeado por anciãos, está rodeado por seres viventes, e a gente fica se perguntando o que é isso dos anciãos. Ficamos nos perguntando também por que eles adoram de uma maneira interessante a Deus, enfatizando a majestade dele, né? Então, muito a nos falar. O livro de Apocalipse é um livro que nos chama para adoração. E também estamos vendo no capítulo 5 que João fica um pouco preocupado. Quem vai ter a capacidade? Quem vai ser quem vai romper os selos? João fica meio tenso nessa situação, porque não tinha ninguém no céu nem na terra digno para abrir o livro, né? E aí a gente vê duas figuras, como da tribo de Judá, também falando sobre o Cordeiro, a atenção ao Cordeiro, e nós vamos aqui, aos poucos, essa visão do trono, com esses símbolos que chamam nossas atenções e vendo que todos esses crentes estão passando um tempo de perseguição. Então, esse é um panorama aí do que a gente já vem falando, especificamente 4. E nós vamos começar aqui a falar, né, sobre esse chamado que Jesus está nos fazendo, de adorá-lo, de muitas vezes sofrer, encarar perda ou dificuldade, e sabemos que no final todas essas coisas valerão a pena. Então a minha pergunta para começar essa conversa será que Jesus vale todo o esforço, todo o sacrifício que possamos fazer? Será que Jesus vale esse esforço para a gente vencer as atrações desse mundo em busca primeiro do Deus? O que é que você acha? Você concorda que vale o esforço? Né? E aí eu quero... Pode falar, termina aí. E aí agora, a partir dessa pergunta, começar a ouvir a opinião das meninas. O que vale o esforço, e vão estar
4 do trono de Deus, nós podemos ver que é importante para João descrever, né, a visão de João para a gente. E aí eu queria saber, juntando isso, essas o que realmente importa, né, para esses irmãos que estão vivendo nessas dificuldades de perseguição, que estão dedicando esse tempo, esse esforço, e o que importa de fato que eles vejam, o que é que João veja. Aí respondendo a primeira pergunta, se vale a pena o esforço, resposta sucinta, ou se vale, ou se vale. Fala, Sérgio. Esse é o nosso desafio, né? Olhar com fé para tudo isso, ler, ter a escritura, né? Ver, ler, compreender, permanecer, continuar nessa grande expectativa de que tudo valerá a pena no final, quando a gente chega lá no céu e vê Deus lá no seu trono e a gente conseguir visualizar que tudo isso que a gente passou realmente valeu a pena. Aqui na caminhada, aqui na terra, a gente fica com a fé que realmente vai valer a pena. E, assim, os vislumbres que temos aqui são os poucos momentos que temos aqui onde a gente percebe a mão e o agir de Deus, a gente fica a imaginar como será o céu. Então, os vislumbres que a gente tem aqui, a gente consegue sim dizer, vale a pena. Porque a gente, às vezes, principalmente a gente que trabalha com liderança, né? Às vezes está com a mente tão perturbada, às vezes com tanta perturbada que eu digo assim, são tantas minuciazinhas, né, que a gente precisa tomar conta, além da nossa vida e tal. E aí a gente vê, a gente se alegrar e ter a paz que excede todo entendimento, a alegria que só Jesus dá, o descanso que só Ele dá, a satisfação e a contemplação que só Ele dá também, faz a gente entender que realmente tudo isso vale a pena, que não é por nós, nada é por nós. Eu quero citar aqui o que a autora, que essa pergunta a autora faz no livro, né? E é interessante a resposta que ela mesma dá, que ela diz assim, essa pergunta é respondida dia a dia, semana a semana, ano após ano, à medida que a nossa vida demonstra se pensamos ou não que Jesus é digno do nosso louvor, digno de qualquer que seja o custo da nossa identificação por Ele. E assim, para a gente, cada um de nós responder essa pergunta, não é só dizendo, né, ou se vale, como eu falei. Saber que vale, a gente sabe que vale. Mas, às vezes, a gente responde da boca para fora. Mas é como a autora fala aqui. Essa pergunta a gente vai responder com a nossa própria vida. Quando a gente olha para a nossa vida e analisa como a gente tem vivido os nossos dias, como ela fala aqui, a nossa vida, ela demonstra se de fato o Senhor tem sido digno, né, desse nosso esforço, que às vezes a gente acha que tá sendo, mas na verdade, quando a gente analisa a nossa vida, ou talvez se a gente parar e fizer uma análise melhor, a gente pode estar distante, né, de responder, da nossa vida concordar com esse ou se vale. Então, a gente precisa refletir e olhar para a nossa vida, se de fato ela reflete que a gente vive de fato essa identificação com Cristo de uma maneira que é notória. Não pode ser da boca para fora, não pode ser em um dia da semana, mas em todo tempo, né? Da nossa forma de expressar fé e testemunho, a gente começa a mostrar ao mundo por que ele é digno de receber essa adoração. Seja bem-vinda, mãe. Paz do Senhor. Alguns irmãos que entraram também, que estávamos falando, sejam bem-vindos. Deixem aqui seus comentários, perguntem. Sempre vou estar lembrando sobre isso. A gente vê aqui nesses primeiros versos do capítulo 4 que João tem uma visão. Ele vê o trono
celestial, né? Ele vê, e me lembra muito Isaías, né, capítulo 6, porque Isaías está passando uma situação parecida, né, de perseguição um pouco de uma nação, e no final acaba destruindo tudo lá, né? Isaías acaba só padecendo a situação, que eu não vou contar aqui, vai ficar em casa para você, Isaías capítulo 6. Mas Isaías, ele está numa situação angustiante, e aí ele vê Deus sentado no... Aqui João também, ele chega lá e ele vê, ele tem aquela visão maravilhosa, né, de um trono do universo, daquele que nós estávamos há pouco e nas outras lives comentando. E aí o que a gente pode perceber importante de João? Qual a aplicação? Não uma aplicação, mas como nós crentes podemos ver o que de fato João estava preocupado em revelar aqueles irmãos que estavam em perseguição ali naquele período. O que vocês me dizem? Quando a gente... isso também me remete até Daniel, né? Que tem um versículo que a Nancy DeMoss fala muito, que eu gosto demais, né? Que ela diz que os céus reinam, o céu governa, né? Essas duas palavras. E, na verdade, ele fala aqui que, naquela época, quem estava no trono era o imperador Domiciano, né? E aquele trono, ao invés de representar segurança, representava medo, perseguição. Então, era algo que causava, vamos dizer assim, terror, né, para os cristãos. E aí, eu achei muito interessante essa visão aqui da autora, porque ela diz que quando João ali mostra, né, João vê e está ali relatando que ele vê o trono e que tinha ali o Senhor no trono, é justamente o contrário. É um trono que, ao invés de representar medo, ansiedade, perseguição, é um trono que, como ela coloca aqui, é um trono que oferece graça abundante e merecida para todo aquele que está disposto a estar sob a sua autoridade. Seu trono não é um do qual precisamos nos esconder, mas um trono que a gente deva se aproximar. E eu também penso assim, para a gente hoje, né? A gente olha para o nosso país, vamos falar do nosso país, né? A gente vê a realidade das coisas que têm acontecido e sempre a gente fica naquela expectativa de que, se acontecer isso vai melhorar, se acontecer isso vai melhorar, mas a gente sabe que a realidade é que não vai melhorar nada. Que a solução para o nosso país ou para a humanidade não está em governos, não está em autoridade. Pode até ser que venha aí, que se coloque bons líderes que tragam alguma melhora. Mas a corrupção da raça humana tende mesmo para encaminhar para o fim, né, como a palavra diz. E a nossa confiança deve ser de que o Senhor é quem está no trono. Então, ele está no trono, ele está governando e a gente não precisa temer, porque se ele está ali no trono governando, a gente não tem que se preocupar. E aí? Essa visualização, né, de que o trono ele não está vazio, até porque eu fico também a imaginar como a autora ela dispôs também no texto, né, na página 94, que para o povo daquela época o trono de Roma era algo pesado, era algo que estava trazendo a opressão na vida deles, né? Eles sabiam que ali havia um rei que só queria coisas ruins para eles, né? Que só queria realmente tirar o couro deles. E a gente visualizar essa imagem de João falando do trono e que a gente tenha a certeza de que o trono está ocupado por um Deus que é soberano. Rapaz, é simplesmente assim, no meu ponto de vista, esse é um texto muito poético. Eu acho isso a parte do texto, você vê o Apocalipse todo,
falando na visualização de quando eu lia sem essa perspectiva, né? Do texto todo Apocalipse, esse para mim era um texto assim que era mais poético e mais assim visual do que a gente poderia enxergar lá no céu e ver o que ia acontecer ali ao redor do trono, né? Saber que a gente tem um Deus soberano que está cheio de justiça, mas também de misericórdia por cada um de nós. Saber enxergar que aquele Deus ele está independente da situação. Hoje mesmo a gente sabia que ia falar sobre essa live, né? E aí ontem à noite eu vi algumas notícias econômicas, eu gosto de acompanhar um pouquinho, porque eu já fiz economia, né? E aí não finalizei, mas já fiz. Então, isso me chama um pouco de atenção. E aí eu fui ver a visão macro, né, de algumas economias aí, e a queda lá da China, da Bolsa de Valores da China, que está um absurdo e o aumento do dólar em vendas variáveis e o pessoal fazendo várias especulações que vai poder acontecer e o porquê disso está acontecendo. E aí me veio justamente, né, veio primeiro a sensação, nossa, eu tenho que, não posso gastar desse jeito, nem posso gastar desse jeito, porque eu tenho que ver que o mundo vai modificar a conjectura, econômica. Só que aí me veio justamente o que a gente vai estar discutindo agora. Deus é soberano. Essas mudanças econômicas sempre vão existir, sempre existirão. Cada vez pior, porque isso é o que está na palavra. Os fins dos tempos estão se aproximando. Mas a gente precisa ter a certeza de que não importa pela nossa própria raciocínio, pela nossa própria razão, Deus é que é soberano. É nele que precisa estar a nossa esperança. Nosso olhar, né? Precisa estar no trono. E nessa questão, nessa visão do trono, tem também a questão do arco-íris, né, que você colocou aqui para a gente citar, e que justamente ele vê um arco-íris, e um arco-íris não é esse arco-íris, é um arco-íris completo, né, que ele menciona. E ela coloca aqui que ver esse arco-íris é ser lembrado da misericórdia de Deus em seu julgamento e fidelidade da sua aliança. E ela também diz assim, era um círculo completo. E isso, em outras palavras, significa que João viu a realidade da fidelidade de Deus. Travou? Travou. Ela Carla. travou. Vou esperar ela. Está ouvindo? Ela não sei se ela está ouvindo, mas vou esperar ela voltar e por enquanto eu vou falando, né? A fala de vocês sobre a visão de João para aquele povo naquele tempo, né? A gente precisa sempre compreender o que o autor está falando para as pessoas daquele tempo. Ela voltou e o que os respingos que caem para a gente aqui, né? Então, Carla, pode falar de onde você Então, está. porque o meu temporizador do Instagram fechou. Eu fui alterar aqui o número. Não, então, e aí ela fala aqui que isso que João está vendo, porque assim, quando a gente olha, lê o Apocalipse, né, é justamente, a gente fica sem entender, mas por que ele viu o arco-íris? Lógico que o arco-íris vai remeter ali à aliança, né, feita lá em Gênesis, mas também representa essa fidelidade de Deus, como é um arco-íris completo. Eu confesso que eu nunca ia vir isso na minha cabeça, de que é a completude sem fim da fidelidade de Deus. E eu achei isso bem interessante. Só queria destacar isso. E é interessante também outra coisa, sabe? Porque também forma uma volta completa. Porque a gente precisa lembrar que quando o João está falando que o trono está no centro, é porque tudo gira ao redor dele. Então, nada está fora do controle. Nada está fora da situação. Então, eles estavam aterrorizados com aquele governo que perseguia, mas João está mostrando para eles, olha, a visão que eu tenho é que quem está no trono não é Domiciano, mas é aquele que prometeu nos resgatar. Então, a gente está vendo aqui que João faz questão de mostrar que todas as coisas estão no controle de Deus. O que nós estamos vivendo hoje, o que eles viveram naquele tempo, possivelmente nós vamos viver, está
no controle, porque Deus está no centro das coisas. Ou seja, quem diz o que vai, quem diz o que vem, quem o que vai fazer, o que está acontecendo não é alheio aos olhos de Deus. Então, ele está frisando isso para aquelas pessoas aterrorizadas. Porque hoje a gente tem liberdade, sim, tem liberdade para algumas coisas. Mas esse povo estava vivendo trancado. Se fosse descoberto, podiam perder a vida. E eu não sei se a gente vai passar por isso, mas alguns irmãos nossos já passam, né? Então, é tão maravilhoso você ver, ter esse vislumbre, essa visão de Deus no trono, no centro de todas as coisas. E aí a gente vai continuando o texto, no capítulo 4 ainda, nos versículos 4 a 6, a gente vai enxergando que aparece círculos. A gente já comentou aqui, já deu spoiler. O arco-íris está formando uma volta completa. Hoje eu pude vislumbrar dessa promessa de Deus. Eu estava saindo para o trabalho, eu não vi inteiro, mas eu vi parte de um arco-íris lindo. E eu lembrei assim, meu Deus, obrigada. Como é real a sua palavra. O arco-íris me lembra da aliança que o Senhor fez comigo, né? Conosco, com o seu povo. E Deus faz questão de lembrar para a gente todos os dias essas coisas. E aí a gente está vendo que João, ele está vendo Deus no centro de todas as coisas e tudo gira ao seu redor. E aí eu pergunto para vocês, o que é estar unido a Cristo pela fé? Já que tudo está ao redor desse Cristo, o que é essa unidade do povo com Ele? O que vocês... Então, na página 96, a Nancy diz assim: todos estão vestidos da justiça de Cristo que lhes foi dada quando responderam ao Evangelho com arrependimento e fé, e usam a coroa que Jesus prometeu a todo aquele que for fiel até a morte. Então, respondendo aí, o que é estar unido em Cristo pela fé é justamente estar unido por meio desse arrependimento e fé da vida que nós temos em Cristo. Quer falar? E o que a gente também vê é esse contraste, né, da nossa própria percepção, né? Que às vezes a gente pensa no céu, visualizando as pessoas que serão salvas, né? Os salvos, visualizando o que a gente vai ver lá no céu, né? E, na verdade, o ponto central do céu, a beleza do texto que João traz aí, é Deus no centro, reinando tudo, soberano sobre todas as coisas. Isso deveria nos trazer muito conforto, isso nos deveria tirar toda a ansiedade, deveria diminuir ao máximo possível todas as nossas preocupações e realmente nos importar com o que realmente importa, que é expandir o reino de Deus, porque a cada vez que a gente abre os olhos, não é menos um dia aqui na Terra, não é menos um dia que a gente está vivendo essa vida aqui na Terra, como algumas pessoas expressam. Mas é mais um dia de oportunidade para a gente espalhar o reino de Deus para as pessoas. Para as pessoas que não ouviram, e inclusive aquelas que já ouviram também, né? Serem lembradas do que realmente é o Evangelho. Então, o ponto principal de ver ali no céu, nessa passagem, é Deus. Deus no centro, no trono, no centro de tudo, com esse círculo orbitando não, com esse círculo em volta dele, para simbolizar justamente que tudo está em volta dele, tudo está orbitando em volta dele. Ele está no centro de tudo, ele está no comando de tudo. É verdade. E sobre isso aí, ela diz assim, que algumas vezes nós pensamos que nossos mundos particulares estão no centro do universo. Algumas vezes agimos como se todas as coisas girassem ao nosso redor, ao redor das nossas necessidades, dos nossos desejos, problema da nossa dor. Porém, em Apocalipse 4 e 5, descobrimos o que está verdadeiramente no centro do universo, aquilo ao redor do qual todas as coisas e todas as pessoas giram. Isso é tão real
é a gente achar que as coisas giram ao nosso redor, que eu pergunto assim, quando a gente para pensar nas nossas orações, porque as nossas orações, elas revelam muito aquilo que é prioridade na nossa vida e aquilo que de fato a gente acha que tem importância. A gente sempre, se a gente for analisar, assim, vou falar de um modo geral, sem ter medo, a gente sempre ora colocando diante de Deus as nossas próprias necessidades. Ou quando a gente estende, vamos pensar nesses círculos aí, né? Quando a gente estende as nossas orações, elas sempre vão estar conectadas com algo que estão ligados a gente. Pode não ser uma necessidade diretamente nossa, mas é algo que está ligado a nós. É muito difícil a gente e as nossas orações irem além da ou coisa assim, por exemplo, a gente pedir por coisas que talvez a gente nunca vai saber que foram respondidas, né? Pensar, sei lá, de necessidade de missionários, orar por questões políticas, sei lá, de outros países, enfim, qualquer coisa. Porque para a gente, o que a gente vive é justamente nesse nosso mundinho. E as nossas orações revelam se de fato o nosso coração está no reino, porque e eu sempre falo sem medo de errar, na maioria das vezes não tá. Verdade. Bruna colocou aqui o seguinte, exatamente. Inclusive, flutuamos entre a frustração de não viver o que queremos e não conseguimos ver a beleza de Deus na nossa frustração. Bruninha, seja bem-vinda. Realmente completando o que o Carlos está falando, né? A gente está tão preocupado, às vezes, com as realizações que a gente é limitado para enxergar de fato o que a gente precisa, o que deveria acontecer, que a gente não vive, às vezes, coisas grandes que já está fazendo. Nas pequenas coisas, vivendo coisas, né? Porque nem sempre são coisas extraordinárias, mas ver Deus no ordinário são grandes coisas. Então, a gente precisa olhar para o trono, para Cristo, e entender que Ele nos atrai. Essa é a realidade de viver unido a Ele. E aí, por isso, nós estamos seguros, mesmo que as circunstâncias não sejam aquelas que a gente queria, não seja aquela que a gente esperava. Mas continuemos no serviço a Cristo, porque estamos certos, convictos, que aquilo que Jesus prometeu vai se cumprir, que aquilo que Jesus vai fazer vai se cumprir. E por isso que nós somos abençoados por ler a palavra de Deus, porque nós temos assim o nosso coração aquecido, como aqueles discípulos estão voltando de Emaús e eles falam, lembra quando ele falava que os nossos corações aqueciam? Toda vez que eu leio a Bíblia, eu lembro dessa questão, porque quando a gente está lendo a palavra de Deus, os nossos corações se aquecem por conta de certezas que nós temos por aquilo que Deus fez ao longo da história e vai fazer. E a gente precisa sempre trazer a memória o que traz esperança. E o que traz esperança é a pessoa de Cristo, é a palavra de Deus. E essa é uma das partes mais atraentes do céu, como o Sérgio Maria disse, é saber que Deus tem propósitos grandiosos e a gente precisa sair dessa zona de só ver dentro da caixinha, da nossa caixinha. Né? Às vezes a gente até coloca Deus dentro de uma caixinha, porque a gente só está olhando para o nosso mundo particular. E não conseguimos, muitas vezes, vislumbrar as grandezas, as maravilhas, o acompanhamento. Gente, a gente está aqui hoje, respirando, falando, vivendo, porque o Senhor é misericordioso. Hoje Ele nos deu esse dia para a gente estar aqui, fazendo o que a gente gosta, né? Falando da palavra dEle, nos divertindo, aprendendo mais dEle e descobrindo essas coisas que o Senhor planejou e vai acontecer e que já aconteceu, mas nós estamos aqui empolgadas para que esse dia, né, seja logo, né, vamos dizer assim. E aí a gente continua vendo João aqui falando de uma celebração. Ele vai traçando dos versículos 6 ao versículo 11, ele vem falando que tem criaturas e
pessoas que estão ali numa celebração contínua de adoração. Por que será isso, né? A gente vê essas criaturas simbolizadas em ouro sobre a Arca da Aliança. Ele fala do boi, do homem e águia, que a gente já viu isso em outro livro no Antigo Testamento. Quem lembra, escreve aí. Não vou falar. Quem lembra, escreve aí. E eles representam, essas criaturas representam todos os seres vivos da Terra, né? Já tô dizendo o que significa. E a gente lê que eles repetem sem parar que Deus é santo e soberano. O que isso representa para a gente? O que é que isso quer nos mostrar? Eu achei bem interessante isso aqui. Tem coisas que ela fala que realmente, se eu não tivesse lido esse livro, não iria pensar, né? E eu acho tão interessante uma aplicação que ela faz disso, né? De eles estarem sempre repetindo, né? Que Deus é santo, repetem sem parar. Eles não param de falar sobre a bondade do que Deus fez e fará. E ela faz uma pergunta: o que a gente repete sem parar? Eu jamais ia ligar o que eles repetem lá, o que eu repito aqui. Eu vou ler aqui, porque eu não quero deixar de falar nada, eu tinha até marcado aqui. Ela botou assim, ó: passei grande parte dos anos de crescimento dos meus filhos com receio de que, se um dia alguém lhe perguntasse o que eles lembravam que a sua mãe disse quando criança, a resposta provavelmente seria: lembro-me do que ela sempre dizia, fique quieto, estou no telefone, ou talvez seu quarto está arrumado. Então, assim, às vezes, sobre o que a gente quer ser lembrada, né? O que a gente fala muito. Quando alguém ouve uma frase, qual frase é essa frase que eles ouvem que lembram a gente, né? Será que é uma frase de murmuração? Ou como ela coloca aqui, se ao menos não frases de insatisfação. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, eu não vou dizer quem é, não. Óbvio que eu não vou dizer quem é, né? Mas teve uma pessoa que passou pela minha vida, uma mulher, obviamente, né? Porque é mulher que reclama muito. E sabe aquela pessoa que só chegava... Sabe como é que ela ficou conhecida para mim, marcada? Porque ela era aquela pessoa que só chegava para contar uma história ruim que acontecia com ela, que reclamava da vida dela, do marido dela, dos filhos. Ela nunca chegava, todo dia, ela chegava para mim para falar alguma coisa ruim. Era para sempre reclamar. Então, assim, ela ficou marcada. Eu pensava assim, meu Deus, a vida dela é uma desgraça por causa dessa nuvem negra que ela carrega. E aí eu fico pensando, ela ficou marcada assim, hã? Estou rindo de nervoso, porque... Mas eu pensei, ela nunca chegou para contar algo bom. Sempre era, meu filho está doente, não sei o que está doente, era doença, tristeza, enfim. Ela pergunta isso aqui, né? Sobre o que a gente tem repetido. E, sinceramente, eu não quero ser conhecida, não. Mas eu já vou dizer, outro dia eu ganhei da minha amiga uma caneca, que ela, assim, é reclamona, mas ela é equilibrada. Então, acho que essa caneca já disse um pouco do que eu tenho. Já a frase, final da frase que ela... Pois essa parte aqui de Apocalipse, realmente tem que... Não, não é brincadeira. Eu recebi mesmo essa caneca, mas todo mundo conhece alguém assim, né? Mas então, é importante. Mas sabe o que é? Que a nossa boca fala do que o coração está cheio, né? E se o nosso coração, como fala aqui, já que está falando de adoração, se o nosso coração de fato estiver cheio da palavra, de gratidão, isso vai transbordar nas nossas palavras. Reclamona e equilibrada. A Bruna também tem uma caneca dessa. Então assim... É que eu conheço, Bruno. Então, assim, a gente precisa também pensar se a nossa boca, né, tem sido falado palavras de bênção, de graça, enfim, do que a palavra diz. Mas eu confesso que eu jamais pensaria nisso que a autora colocou aqui. Também não.
Eu vi essa perspectiva pela primeira vez aqui. E uma outra coisa que ela colocou que tocou muito em mim foi quando ela falou assim, não sei se era o que Sérgio ia falar, mas já que eu entrei na conversa, é que ela fala assim, ela me deixou essa percepção, né? Se o povo que está lá no céu, um voucher garantido, né? Já está ali naquela adoração contínua. Por quê? Porque eles reconhecem quem ele é, a soberania dele, a santidade dele. Enquanto a gente aqui na Terra vemos cada vez mais as pessoas profanarem o nome dele, criticarem, parece que perderam a noção de quem é esse homem, de quem é esse Deus. E isso Uhum. fica claro para a gente nessas pessoas, nesses homens santos que estão lá. Porque a gente ainda está aqui peregrinando, a gente tem que perseverar até o fim para garantir o voucher da viagem. Mas esses caras, esse povo já está lá. E aí, eles estão ali maravilhados com aquele ser que cumpriu o que falou, que eles acompanharam toda a trajetória e que imagina o dia que ele, de fato, chegar aqui, né? E todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então, essa parte me marcou muito, porque a gente às vezes não se atenta, né? Vivemos murmurando muitas vezes de bem que nos dá, e a gente, como disse Bruna numa das falas, pela frustração não enxergamos e às vezes o Senhor tem coisas melhores, mas a gente está amarrado, preso naquilo que nem era pra gente, né? Fala aí, Sérgio, que agora é tua vez, se você quiser, né? Não, eu ia falar sobre esse ponto mesmo do livro, né? Que enquanto eles falavam sem parar continuamente eles exaltavam a santidade de Deus através da fala, né? A gente vive esse contexto reverso aqui no mundo em que a gente está, onde cada vez mais o nome Deus tem sido cada vez mais utilizado de forma irresponsável, de forma que as pessoas não estão dando devido valor ao peso que esse nome tem, e a santidade que esse nome tem. Isso faz com que nós, como crentes, que queremos estar lá no céu, contemplar a beleza que João viu, nos atentemos a isso também e que sirvamos de exemplos para as pessoas, que possamos, com a palavra de Deus, através da palavra de Deus também, direcionar as pessoas para que elas possam estar não fazendo, porque muitas das vezes a gente vê em nossas igrejas, nossas comunidades, e trazer essa percepção que a autora trouxe, né? Para mim foi assim, sensacional, que assim, como eu aprendi com Valéria, toda a Bíblia ela é completa. Uma coisinha ela vai estar sendo sempre respaldada com outros textos, de Gênesis até o Apocalipse. E aí, esse ponto que ela colocou, a Nancy colocou, eu até destaquei aqui no livro, da metanoia, que às vezes essa questão de alguém dizer assim, olha, você é reclamona, às vezes a gente não quer aceitar, acha que não é. Às vezes até não é realmente, talvez um pouquinho, talvez só de vez em quando, algum período do mês, não sei. Mas faz com que a gente pelo menos reflita, entendeu? Será que eu estou sendo mesmo? Será que eu não preciso ser, talvez não reclamona, mas talvez pelo menos mais doce, mais sensível na fala, mas preciso ter uma modelagem da fala? E aí, meu pastor não está na live, hein? Glória a Deus por isso. Então, eu posso falar. Que ele chegou para mim e falou, eu estava conversando com alguém, aí ele fez, essa menina aí, ela só reclama, ela só reclama. Aí eu disse, poxa, eu não sou reclamona, não. Mas isso fez com que eu justamente entendesse o que está fazendo o texto aqui, entendeu? Eu faço o quê? Eu olho para o que eu estou realmente fazendo e às vezes não é questão de reclamação, às vezes é questão de você transformar na sua mente, fazer essa metanoia que tem lá na Bíblia mesmo, para que a gente possa ser mais amável, fale mais amável, responda mais amável. E ela traz uma resposta que eu amei para o que é adoração. Na página 100 ela diz assim, e eu acho que vai responder o que a gente está comentando aqui. Eu não ia falar isso aqui, eu estava esperando, mas pode falar. Até estava esperando. Eu amei esse conceito de adoração que ela traz.
Adorar é deixar que o valor e a maravilha de Deus penetrem em você, de forma que você responda com uma reorientação sincera da sua vida. O que antes era valioso torna-se inútil. O que antes parecia insignificante ou opcional passa a ter um significado supremo e uma importância extrema. Ver o valor de Deus e dar-lhe a glória e a honra das quais ele é digno é adoração. Então, a gente adora Deus, a gente comenta isso, né? Eu já li isso em outros livros e isso me impactou muito, que a gente adora Deus lavando prato, a gente adora Deus cuidando da casa, cuidando do marido, a gente adora Deus no trabalho, a gente adora Deus se vestindo, a gente adora Deus cultuando também, mas não é só levantar as mãos. Adorar a Deus é em tudo. Quando ele penetra em nós, a gente deixa de murmurar. E aí fica a pergunta, né, que não quer calar para todo mundo. Como terminaria a frase? Do que é que você tanto fala? Acreditem, eu fiz o teste com Mariana, chamei ela. Filha, o que é que eu falo muito? Ela disse, coloque a comida e a água dos cachorros e limpe meu quarto. E eu, é isso. Autoanálise com as crianças. Eu tenho feito essa pergunta rica para saber. Faça a Ríbica, você vai ficar assim, nossa, isso. Na live que vem eu conto, Eu queria que ela dissesse assim, mãe, você fala muito dos evangelhos para mim. Eu falo, mas eu não falo tanto quanto eu peço para ela arrumar as coisas. Aí eu comecei a analisar, eu acho que eu tenho que mudar. Vou te dar uma dica, amiga, arruma versículo bíblico e quando você for pedir, já anexa a frase, porque não vai mais. Deus é um Deus zeloso, minha filha. Você precisa ir arrumar seu quarto. É isso aí, boa. Deus fez tudo de maneira ordenada. Então, vai lá organizar as coisas. Deus criou os animais no tal dia. Vai lá botar comida. Olha, assim, tenho até a resposta do meu filho. Não, mas e minha mãe... a gente vamos lançar o desafio. Olha, quem está aqui hoje, eu vou trazer a minha resposta semana que vem, tá? Então, quem estiver aqui vai escrever qual que... Sérgio já está passando a mão assim na cabeça, meu Deus do céu. Vou ter que perguntar aos pais e aos meninos, os liderados. Você convive mais. Minha mãe disse, é interessante que puxamos mais para reclamar do que agradecer, verdade. Mas eu queria só citar uma coisa aqui, linkando com isso aí, é que logo no início, quando a gente estava fazendo aqueles videozinhos de chamada para a live, né, que a gente usou a introdução, eu achei uma coisa tão interessante que ela tinha dito, que fala sobre, que tem a ver sobre adoração. Ela diz assim, quando ela fala que às vezes a gente busca, né, lições práticas em tudo que a gente lê e a gente olha Apocalipse não acha tão prático, né? Mas a gente está vendo que tem muita aplicação prática. Mas ela disse aqui na página 16, estou voltando lá só porque tem a ver. Ela diz assim, que descobriremos que a adoração era a atividade mais subversiva em um mundo de idolatria e materialismo. Então, assim, e como você falou, a adoração, às vezes a gente tem essa ideia de que a adoração somente quando a gente vai na igreja, ou somente ali o período, mais ainda especificamente o período de cânticos. Mas a nossa vida, como a gente aprende, eu não sei quantos leram aqui a liturgia do ordinário, que ali expande bem a nossa mente sobre a vida de oração, né, ou de adoração, que a nossa vida é uma liturgia de adoração, né, ou deve ser, né, uma liturgia, como se fosse uma liturgia de um culto, é assim a nossa vida. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e não pensa que a nossa vida é uma expressão de adoração, e isso tem que ser uma atividade subversiva, porque quando a gente vive dentro dos princípios e valores da palavra de Deus, né, é uma expressão de adoração na nossa vida. Então, se a gente vive dentro disso, a gente já está indo contra as coisas do mundo. Já é a coisa mais subversiva que a gente pode fazer. E a gente nem precisa, muitas vezes, aí sair confrontando as coisas. Basta a nossa maneira de viver confrontar.
Às vezes o testemunho fala mais que a boca. As nossas escolhas, a, 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 enfim, né, o nosso estilo de vida, ele vai refletir, né? E isso Mas adorar aí, é estilo de adoração. Aí, João vai falar no capítulo 5, ele vai repetir a palavra livre por 9 vezes. Quando você vê uma palavra se repetir, você fica atento, tá dizendo alguma coisa, não é por acaso, tá? Então a Bíblia ela já dá indícios para que fique mais fácil, mais claro compreender. A gente vê no capítulo 4 a palavra trono repetir várias vezes, porque está querendo que você olhe para lá, para o trono. E agora ele continua ali naquele lugar do trono, mas ele aponta para o livro. E que livro é esse que João está apontando? Qual a importância desse livro? bom, aqui a autora diz o seguinte, que o livro representa os decretos de Deus relativos ao desenrolar dos seus planos de julgamento e salvação, que foram estabelecidos antes da fundação do mundo, postos em ação pela morte e ressurreição de Cristo. E ele escreve que o livro contém toda a história sagrada, especialmente desde a cruz até a nova criação. O livro possui escritos em ambos os lados, indicando que os decretos de Deus são abrangentes e extensos. E o que está escrito no livro é exato e está selado, para sabermos que está completo e não pode ser alterado. Eu botei até um amém aqui do lado, porque eu achei fantástico isso, essa definição que ela dá, né? Uma coisa é certa, viu, que a gente tem que ter em nossa mente. A palavra de Deus, ela é completa e está selada por Ele mesmo, porque Ele é que é digno de abrir, né? E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é inerrante. Tudo que estiver nela, você pode fechar o olho e acreditar, porque é a verdade absoluta. A gente escuta meias verdades nesse mundo, mas na Bíblia existem verdades absolutas. E uma coisa aqui que ela continua, que eu achei assim também muito... que é importante para a gente pensar, é o futuro desse mundo, e a gente até já falou sobre isso, né? Não é determinado pelo destino ou pelo acaso. A história é o desenrolar do plano predeterminado de Deus para todas as coisas. E quando o livro nas mãos de Deus é aberto, começa o desenrolar do fim da história, o triunfo final e a consumação do reino de Deus. E ela faz, eu vou deixar a Sérgio falar, vou deixar a aplicação para depois, porque ela faz mais à frente uma aplicação fantástica dessa parte. Mas vou deixar a Sérgio falar aí. Fala aí, Sérgio. O versículo base desse trecho é o versículo 1 do capítulo 5, né? Que ele diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Você vê já mais um número aí, né? 7 selos. Então, é o número da completude. Então, ele está totalmente revelado. E ele está totalmente selado. Então, não existe mais nada que possa ser profetizado. Não existe mais profecia, minha gente, que vai ser exposta debaixo do céu que a gente vive, que já não esteja revelada na palavra de Deus. E essa é a certeza que a gente tem de que Deus é soberano e Ele está no comando de todas as coisas. E aí, eu vou para o livro, né, da Nancy, que aí ela diz, você pode descansar quando toma ciência de que um Deus soberano está sentado no trono, segurando em sua mão direita o livro selado. Nada que esteja fora do controle dele acontece neste mundo ou na sua vida. Se você estiver em Cristo, pode ter a certeza de que os planos dele para você são bons, mesmo quando não parecerem bons. Ele está no controle absoluto e tem planos amorosos para o seu futuro firmemente nas mãos. É sensacional a gente visualizar a leitura desse texto
com tanta simbologia, mas com esse despertar do nosso olhar para a soberania de Deus, apesar dos momentos ruins. Eu quero destacar aqui só uma frasezinha que a Sérgio pulou, que você não tem que viver com sentimento de arrependimento pelos seus fracassos e erros do passado, perguntando-se que grande plano de Deus você pode ter perdido. Você não tem que recear que os males de uma doença fatal, de uma catástrofe ou do terrorismo mundial possa fazer descarrilar os planos de Deus para esse mundo ou para a sua vida. Eu quis destacar isso aqui porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Às vezes tem muitas pessoas que ficam aí remoendo os arrependimentos do passado. Como se aqueles erros ali que Deus já se esqueceu e a pessoa continua ali, achando que, revivendo, né? E pensando que a sua vida acabou por conta disso. E a soberania de Deus, que a Sérgio falou aí, eu acho assim, sempre que eu passo por tempos difíceis, eu trago à minha memória a soberania de Deus, porque é algo assim que me traz consolo e descanso. E quando a gente se depara, né, quer seja com uma doença, ou com erros, ou até mesmo com os nossos fracassos, que a gente não está isento de fracassar, de errar aqui nesse mundo, a gente se lembrar que a gente pode errar, mas o Senhor faz todas as coisas cooperar para o bem. Quando a gente se arrepende, quando a gente se volta para Ele, tudo isso, lógico, a gente sofre as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, mas isso não significa que o plano de Deus para a nossa vida acabou, né? Acabou. Não. O Senhor é bondoso e misericordioso, Ele faz tudo cooperar para o bem. É verdade. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente está falando sobre esse livro, a importância que ele tem, né? A gente acabou de falar, e é nele que a gente vai descobrir essas promessas, as verdades sobre Deus. É nele que a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa, que só lá tem para as perguntas da alma, né? A gente pode ter informação em todo tipo de lugar, em todo tipo de ferramenta, mas a nossa alma tem uma sede por uma água que é especial. E essa água, ela está aqui na palavra de Deus sendo revelada para a gente, né? E João está preocupado, ele fica preocupado. A gente vê ali no capítulo 5, dos versículos 2 a 8, que João ele chora, ele fica preocupado. E agora? Quem vai abrir esse livro? Quem é que é digno de abrir esse livro e desatar esses selos? E por que será que João fica com essa preocupação? Por que ele está ali chorando por conta de todas essas questões? Começa, Vocês acham? Sérgio. Então, João, ele chora. Na verdade, primeiro eu vou falar que o que Deus queria revelar no livro, né? E ali Deus queria revelar o plano dele para a história da humanidade, né? Para a humanidade. Que inclui graça abundante e imerecida para os pecadores arrependidos, bem como julgamentos insuportáveis, retamente infligidos e justamente merecidos para os pecadores que não se arrependem. Porque às vezes a gente lê só a parte da graça e aí cai na desgraça. E pensar que Deus só é amor, só é bonzinho e passa a mãozinha na nossa cabecinha, acabou. Não, ele também, ali naquele livro, também vem julgamentos imensuráveis para as pessoas que não se arrependem. E João, ele chora de tristeza, de frustração, em não se perceber apto para abrir aquele livro. Eu me coloco no lugar de João e fico pensando nisso. Ele faz a pergunta assim, quem é que vai abrir? Quem é que está apto para isso? Para abrir esse livro tem que ser um homem reto. Poxa, eu não sou apto. Aí eu fico pensando, eu não sou apta para abrir. E aí João chora porque ele quer saber o que está ali, ele quer ver aquilo ali sendo revelado e ele se vê não tendo essa habilidade, né? Mas aí
mas aí vem, né? O Salvador, todo Não é mundo. que João está abrindo. João tá. Imagine que você está vendo o mundo pegar fogo, a sua região, seu bairro, e você está ali diante da chave para abrir a gaiola que vai tirar o balde para jogar água, que vai sanar o fogo. Mas só que você não pode pegar aquela chave, você não tem a habilitação para isso. Você não tem a condição de salvar aquele povo com aquela água, porque você não pode pegar aquela chave para abrir. Mas tem que achar alguém. Mas não tem ninguém na terra, não tem ninguém no céu digno. E agora? Só uma pessoa poderia abrir aquela para salvar aquele povo do fogo. É aquela que não tinha não tinha pecado, né? Se fazendo essa ilustração, mas só pode abrir esse livro aquele que não tem pecado, aquele que era santo, que era puro, aquele que se encarna para poder salvar a humanidade de uma escolha. Nós escolhemos, não foi a árvore da vida, escolheu a árvore do conhecimento. E até hoje a gente continua escolhendo a árvore do conhecimento, porque a gente quer saber mais que Deus, quer ser mais que Deus. A gente se garante nas nossas próprias capacidades mentais, intelectuais, financeiras ou habilidades criativas, sei lá. E nós estamos muitas vezes achando que não, mas estamos nos tornando independentes de Deus, nos tornando distantes de Deus, e aí a gente acaba pecando, falhando e errando, e não tendo essa mesma habilidade que o Deus que precisava salvar esse povo, né? Porque ele queria salvar. Né? Ele amava, ele nos ama de uma maneira que ele quer viver entre nós. E por isso que ele deixa esses ensinos, para que a gente busque saber que ele habita entre nós. E aí nós estamos vendo João chorando por um fracasso. E como você disse, né? Eu também vejo chorando porque tipo ele podia ter na mão a chave para salvar aquele povo, mas ele não podia. Eu fracassei, eu não consigo. E aí a gente vai lembrar de Adão, né? Que fracassa, porque Adão é o primeiro a ter oportunidade. E a gente não pode só olhar para Adão, porque todos nós, descendentes de Adão, viemos com essa deformidade genética do pecado em nós, a partir do momento que eles pecam contra Deus. E aí, o que é que você me diz, Carla? Quem é que abre o livro? Por que que ele é digno de abrir o livro? Quem abre o livro? Quem abre o livro, aquele que o cordeiro que parecia morto, mas que estava vivo. Aquele que deu sua própria vida por isso. E eu quero ler aqui o textinho que ela diz assim. Cadê? O que João estava olhando para o Senhor Jesus crucificado e ressuscitado em carne humana. É como se ele ainda pudesse ver cicatrizes em sua testa, bem no lugar que os espinhos haviam pressionado, assim como as cicatrizes nas suas mãos, onde os pregos haviam sido cravados. O cordeiro não está curvado em derrota. Ele tem 7 chifres. E o chifre, eu acho interessante, né? A gente pensar que Jesus tem 7 chifres, porque normalmente as pessoas associam chifre, né, ao diabo. Mas aqui, calma aí, gente, é porque chifre é símbolo de força e de poder ao longo da Bíblia. Então, um cordeiro poderoso, incrível, sábio, a única criatura em todo o universo digna de abrir o livro que contém os planos soberanos de Deus de julgamento e salvação. Aleluia. Aleluia. E aqui E ele também fala aqui, sim, o leão, o rei vencedor, essa é a resposta. Ele nos salvará com seu poder, ele rasgará os selos em pedaços. Na vontade, eu imagino que João deu um grito. Encontrei o que é digno de abrir os selos. É porque ele visualizou. A Nancy, ela expõe aqui que a visualização dele poderia ser a seguinte, né? Olha, não tem quem abra,
e agora não vamos ter novo céu, não vamos ter regozijo, não vamos ver o Deus soberano, não vamos conseguir ter acesso. Então ele começou a visualizar justamente a nossa parte humana, né? De não confiar no que Deus é soberano, apesar dos... Lembrei de uma música, Digno é o Cordeiro de Deus que a morte venceu. E aí a gente está enfatizando a vitória do Cordeiro. É quando ele é o clímax, né? É a consumação daquilo que ele já vem prometendo, que a gente vem ouvindo, e a gente vai ver isso, né, diante de nós. E isso traz conforto, esperança, alívio. Uma coisa que é interessante, pessoal, num livro da Bíblia, e nesse em específico, a gente vê aqui o gênero é uma carta, né? O gênero literário é uma carta, mas a gente vê dentro do gênero carta outras coisas também, outras tipologias e outros gêneros intrínsecos aqui. E aí a gente vai ver no versículo 9 um canto. Aí eu fica imaginando como seria cantado esse hino aqui. Eu até vou procurar no YouTube para ver se tem alguma música com isso aqui. Mas do versículo 9 ao versículo 10, eles estão cantando. Eles estão dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles estão cantando isso em voz alta. Imagina a festa que está acontecendo no céu, né? Nesse momento. E aí, o que é que esse canto está celebrando? O que, que a gente podia entender essa explosão de adoração de todos ao redor do mundo? O que seria esse canto? O que é que esse canto celebra? O que é que a gente podia pensar que João... O que é que a gente pode extrair do que João está falando aqui? Esse canto, ele celebra o triplo valor único de Cristo, né, que ela coloca aqui. Primeiro que foi morto, né, em menção à morte voluntária e sacrificial de Jesus, que é a expressão mais pura, né, do seu amor incondicional. O segundo compraste para Deus, pensando, ela até coloca assim, pense em um mercado de escravos onde as pessoas são compradas e vendidas. Na cruz, Jesus pagou o preço de compra com seu próprio sangue, a fim de adquirir e redimir homens e mulheres. E para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdote, reinarão sobre a terra. Por meio de Jesus, a nossa vida tem significado e objetivo para a eternidade. Ai, é linda essa parte aqui, viu? É linda. É linda. E viu porque eles adoravam, porque que ele é digno, porque esse triplo valor, ele é o único que é digno porque ele é aquele que foi morto, mas venceu a morte. Ele é o cordeiro, ele é o leão. E ele nos comprou para Deus. Não tem preço que Jesus por nós naquela cruz, não tem preço. E ele abdica do seu próprio trono para poder estar ali como se faz homem, se fez homem e se tornou maldito em nosso lugar, porque a cruz era nossa, mas ele nos compra para Deus. A gente erra, a gente cai, a gente falha, mas ele ainda diz não. Lembra de Oséias? Quem já leu Oséias vai entender o que significa isso. Leia o livro de Oséias e você vai entender o arquétipo de Jesus na pessoa de Oséias e nós, a noiva de Cristo, na pessoa da esposa de Oséias. E aí você vê Oséias chegar naquele leilão ali, naquele mercado, e depois de tudo que ela fez com ele pegar ela no colo e comprar pelo preço mais caro e levar para casa. Gente, só você lendo Oséias para você entender o que é que isso aqui está querendo dizer para a gente. E quando ele fala que Deus, quando Jesus voltar, meus irmãos, ele vai trazer a gente para reinar com ele. Ele não vai lhe dar. Você não vai ficar lá sem ter o que fazer. Você não vai estar
não vai ter essa coisa. Não, ele está convidando o povo para reinar com ele. Ele é que é o rei, mas ele quer que a gente reine com ele. E isso é maravilhoso. A sua vida tem significado, a sua vida tem objetivo, porque você nasceu para adorar a Deus e para, na eternidade, viver com Ele. Então, por isso que eles estão cantando tão veemente essa música. E a gente deveria cantar todos os dias que acordar, todos os dias quando diz é o Cordeiro de Deus que a morte venceu, né? E aqui, né, de pegar o livro e abrir. E aí, caminhando para encerrar, que a gente já passou 16 minutos, né? O negócio é tão bom que a gente não vê a hora passar, né? Eu falei que ia falar pouco, olha como eu falei pouco. E aí, eu queria trazer, né, para a gente um pouquinho dessa ênfase, né, que João está trazendo, dessa dignidade da morte sacrificial de Cristo para as nossas vidas. Por isso que Jesus é digno, porque ele é plenamente Deus. Ele não foi um profeta qualquer. Jesus, ele foi homem e ele é Deus. E por isso ele tem a magnitude, ele tem poder de tornar pecadores em pessoas que possam um dia, né, habitar e morar nas moradas que ele está preparando para cada um de nós. E aí, meninas, essa cena celestial que a gente acabou de ver aqui, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, esse magnífico Salvador que a gente acabou de conhecer, que está no centro de todas as coisas, tem que despertar alguma coisa em nosso coração. Ele não é possível que a gente vai passar desses 2 capítulos e ser as mesmas mulheres de hoje à noite, né? Daqui a alguns minutos. E aí eu pergunto para vocês, né? O que nós deveríamos... O que você tem para dizer aí para as meninas, para o pessoal que está nos assistindo, os irmãos que estão nos assistindo, o que nós deveríamos ouvir e guardar de Apocalipse 4 e 5? O que você diz, Carla? A pessoa pode voltar à live e ouvir tudo que a gente falou de novo e guardar. Não, assim, o que me destaca e que me chamou a atenção, né, desse capítulo, primeira coisa é a questão aquela pergunta que ela faz no início, né, de que se Jesus vale todo esse esforço, é da gente olhar para a nossa própria vida e fazer essa análise, e isso inclui também o que a gente tem repetido, vou incluir nesse pacote todo, né, com a nossa boca. Se a maneira que a gente vive, de fato, tem se mostrado que é uma vida na qual o Senhor Jesus está sendo digno, tem sido visto como digno na nossa vida, né? Se nossa vida reflete isso. E outra coisa que é uma coisa que eu sempre, como eu falei, sempre trago à minha memória, é a questão da soberania de Deus, que o Senhor está no trono. A gente, todos nós passamos por dificuldades em diversas áreas na nossa vida, e no nosso dia a dia, a gente vai ter muitos problemas, mas a gente sempre lembrar que o Senhor está no trono, que nada na nossa vida foge do controle dele. Como o povo estava ali vivendo uma situação que eles não podiam mudar. Não tinha como eles mudarem o imperador, as circunstâncias, aquilo tudo que eles estavam vivendo. E às vezes a gente também vive assim. Muitas coisas da nossa vida não dependem de nós. Né? São muitas coisas que nos afligem e que não estão no nosso poder de mudar. Mas a gente confiar que o Senhor está no trono, que Ele tem propósito, e que apesar disso, a gente tem que adorar o Senhor com a nossa vida ser uma expressão de adoração, que não importa as circunstâncias que a gente não só adora a Deus ou tem uma vida que vai refletir se a nossa vida for boa. Pelo contrário, justamente no meus sofrimentos, às vezes é bem poético, né? Mas é em meio ao sofrimento que são entoados os mais belos louvores, escritos mais belos cânticos, ou poesias ao Senhor, porque de fato é em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades que a gente vai
se vê mais dependente do Senhor. E essa dependência deve nos levar à adoração, a se prostrar e adorar e exaltar, porque e olhar para o fim da história, porque no fim o Senhor é como tem um texto, como Jó fala, né? No fim o meu redentor vive e ele se levantará. Então, um dia tudo isso vai acabar e a gente vai estar lá no céu glorificando o nome do Senhor, junto com esse povo todo aqui, e tudo aqui vai passar. E aqui, aí a gente começa a ver que, eu estou igual a Valéria hoje, né, no final, e a gente começa a ver que essas coisas que a gente passa aqui são tão pequenas comparadas com a eternidade, não tem importância nenhuma, e a gente vai começar a valorizar aquilo que é importante. É verdade. Sérgio, aproveita, deixa, ficou silêncio. Você pode falar. Então, como uma música que às vezes a gente escuta, que não é tão legal, mas que fica na nossa mente inculcada, e às vezes a gente repete até sem querer. Eu acho que esse louvor a Deus, essa adoração a Deus, esse trecho da magnitude, da beleza de Deus, é algo que a gente precisa estar sempre reafirmando, sempre deixando, fazendo com que o nosso coração ele se aqueça com isso. E aí, eu separei uma partezinha lá na página 108 do livro da Nancy, que aí diz o seguinte: no cerne do que significa ouvir e guardar, deve estar a incapacidade de resistir à vontade de tomar parte nesta adoração a Deus. Se houver um cutucão em nosso coração, um desejo de fazer parte dessa grande celebração ao redor do trono, quando Jesus finalmente recebe todo o louvor entusiástico e estrondoso que merece, talvez precisamos fazer a nós próprios, algumas perguntas sérias. Talvez precisamos nos perguntar: o que em minha vida tem tirado a paixão que pertence a Jesus? Talvez precisamos orar e pedir a Deus que trabalhe em nossa vida pelo seu Espírito por meio da palavra dele, para despertar esse tipo de paixão por sua presença. Então, acho que como essas canções que às vezes ficam na nossa mente, né? Canções que não trazem nenhum benefício à nossa vida de adoração a Deus, esse deve ser um pedido sempre ao nosso Pai, né? Que a gente possa ter essa paixão por Jesus, que a gente possa despertar esse tipo de prazer de estar na presença dele, de querer estar na presença dele e o adorar na eternidade. Que tenhamos essa canção que está em Apocalipse, que a gente leu ainda há pouco, guardada em nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa cantá-la sempre que a gente meio que der uma cambaleada na fé e duvidar da soberania de Deus. É verdade. A minha parte assim marcante, não só dos capítulos, mas do livro também, é quando ela fala assim, eu não vou saber agora em qual trecho, mas ela diz: levanta os nossos olhos das atrações e glórias deste mundo e faz-nos querer viver a vida que gira em torno do ser mais glorioso do universo. Que seja um trecho de Página oração, 109, penúltimo trecho. que seja uma frase da nossa oração, né? A gente querer parecer com esse povo lá do céu que já está contemplando, reconhecendo quem ele é, que no nosso coração desperte, né? Que no nosso íntimo desperte o desejo de ter essa correspondência aqui com as pessoas que estão ali cantando esse hino de reconhecimento da soberania, da santidade, do poder e da majestade desse Cristo que irá em breve nos buscar, porque somente Ele é digno de adoração. E ouvir e guardar essa passagem é dirigir o nosso desejo de glória para a fonte da única glória que perdurará. Porque a gente sabe, né? Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Significa que todas as suas promessas serão cumpridas. E muito, muito em breve, Jesus Cristo, o único Senhor, o digno de toda a glória, ele virá para que todas nós possamos cantar para ele que ele é o único digno
de abrir o livro e de receber o nosso louvor. Então, ficamos por aqui nessa quarta live. Próxima semana nós vamos ter a live do capítulo 5. Não perca também, porque o livro de Apocalipse, ele é assim, é um desvendar, é uma... Você pode ler várias vezes, mas Deus vai falando cada vez. E ele é assim, o livro de Apocalipse é ele de um lado e o jornal do outro, né? Porque como a gente consegue ver coisas se organizando no mundo e como Deus já está nos preparando aqui quando a gente lê o livro de Apocalipse, de fato, você vai ser muito abençoado se você ler toda a Bíblia e, em específico, a carta dos últimos dias, né? Vamos dizer assim, a revelação dos últimos dias. Então, quero dizer que as pessoas que entrarem nas lives, nós vamos aqui em breve, nós estamos pegando os nomes e nós vamos sortear um livro autografado da Nancy, As Bênçãos de Apocalipse. Você pode morar onde for, vai pelo correio. Se for aqui de Aracaju ou fora de Aracaju, você vai receber aí na sua casa e está autografado. E eu tenho foto para provar que foi ela, para você não duvidar disso. E tá aqui, ó, esse aqui é meu, mas eu trouxe um para o espectador das lives, o da Carla também, o da Sergimária também, né? Não podia deixar para o salto teológico. E aí vocês também terão a oportunidade de receber esse livro aí. Então assistam as lives. Quanto mais você participar, mais vezes o seu nome vai para a caixinha de sorteio. Então, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que ler a Bíblia é a melhor coisa, é o melhor tempo investido da sua vida. Você tem um tesouro aí na sua mão e que não tem valor, de imensurável valor. Deus abençoe vocês. Desculpe, passamos do horário um pouquinho, mas conversar sobre Deus é maravilhoso, né? Um beijo, Deus abençoe a todos.